Oi, turma, tudo bom? Olha só, a gente vai iniciar o componente de epistemologia e educação. Então, eu vim hoje aqui para falar com vocês sobre isso. Mas, assim, eu acho que antes eu vou fazer a chamada. Não, estou brincando, eu não vou fazer a chamada. Bom, eu vou compartilhar com vocês a apresentação, e aí, quem tiver alguma dúvida, me interrompa, por favor. Não, isso também não vai poder acontecer. Estou brincando, tá, gente? Então, espera aí que eu vou compartilhar, tá? Bom, o nosso componente, então, se chama Epistemologia Científica e Educação, né? Ele, se a gente pegar o PPC novo, a equivalência dele seria a pesquisa em educação, introdução à metodologia científica. E olha que interessante, que a carga horária antes era de 60 horas, passou agora para 30 horas. Então, a gente vai se virar nos 30, né? E vai tentar, então, contemplar, né, o conteúdo que a gente trabalhava 60 horas em pesquisa 1, em 9 encontros aqui no componente de epistemologia científica, mas vai dar tudo certo. A gente compilou o conteúdo nos principais pontos assim que são importantes para vocês agora neste momento, tá? Esse também é um componente que pode ser dado à distância, e por esse motivo que a gente vai trabalhar dessa maneira agora, tá no PPC do curso, certo? E eu confesso aqui entre nós que eu deixei para trabalhar ele à distância, a epistemologia em particular, porque foi o último componente que apareceu no meu horário, né? E assim, no final do ano a gente já está mais cansada de viajar para cima e para baixo, então, estou sendo bem sincera, tá? Então, assim, foi como foi a epistemologia, podia ter sido com a outra turma ou um outro componente de 2 créditos, que se, obviamente, né, adequasse ao PPC, em ser trabalhado à distância também. Então, esse é o motivo, tá? Porque foi o último componente e deu de ser com a turma de vocês. Que eu sinto saudades, é verdade, sim, tá? Bom, quais são os conteúdos programáticos que estão no PPC? Ah, não tirei da minha cabeça. Isso está no projeto do curso. São os diferentes tipos de conhecimento, né, que a gente vai falar na próxima aula. A caracterização do conhecimento científico, botei ali do conhecimento científico, não, do conhecimento científico, a compreensão das especificidades do pensamento científico na área das ciências humanas e na área da educação, certo? Como que vai trabalhar o nosso, como é que esse cronograma está tão dividido entre os 9 encontros que a gente tem. Bom, no dia de hoje a gente apresenta o componente, né? Eu falo para vocês o que é epistemologia, o que é ciência, o que é pesquisa, o que é método científico. Depois, no dia 28, a gente fala sobre os tipos de conhecimento científico, os tipos de conhecimento, né? A gente sabe que tem o conhecimento comum, aquele conhecimento do senso comum, que tem o conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento científico. Então, se fala sobre cada um desses tipos de conhecimento, né? E aí a próxima aula já é no sábado, dia 2, e a gente vai fazer a nossa primeira avaliação. Então, nós temos 2 aulas e uma avaliação, certo? Essa avaliação, ela já se encontra lá no Moodle, tá? Ela já se encontra lá, e a gente tem, na verdade, 2 questionários. Um para ser realizado no sábado, turno da manhã, e outro no sábado, no turno da tarde, tá?
Depois, no dia 5 de dezembro, a gente fala sobre a caracterização da pesquisa, quanto aos objetivos, ou seja, se é uma pesquisa mais exploratória, né, quando eu não estou muito familiarizada ainda com o tema, então eu vou explorar o assunto, eu vou tentar conhecer, né, me apropriar mais do assunto antes de começar uma pesquisa, que eu não faço uma pesquisa exploratória, ou então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, que o assunto não é muito conhecido, né, então, normalmente, um estudo de caso. Então, é uma pesquisa exploratória. A gente tem a pesquisa descritiva, que é aquela que a gente vai em determinado local, observa, né, o que acontece, a gente também pode passar um questionário para a pessoa responder, ou pode entrevistar a pessoa, e depois a gente vai descrever o que a gente observou, descrever aquilo que a gente interpretou do questionário, ou aquilo que a gente interpretou de uma determinada entrevista. A gente tem a pesquisa que, com relação ao objetivo dela, ela tem como objetivo explicar algum tipo de fenômeno. Então, eu vou realizar uma intervenção com um grupo e eu vou ver se aquilo que eu estou querendo entender é explicado através da minha intervenção. E eu vou ter uma pesquisa cujo objetivo é eu fazer uma relação ou correlação entre as variáveis, ou seja, se quando o adolescente que vai para a escola de manhã, ele tem mais notas boas ou menos notas boas do que aquele adolescente que vai para a escola de tarde. Ou seja, existe correlação entre o turno que a pessoa estuda com as notas que essa pessoa tira, né? Então, esse seria um estudo, o meu objetivo é fazer esse tipo de avaliação, então seria correlacional. Então, a gente vai estudar isso, né? Quanto à natureza, se é uma pesquisa que é feita numa universidade ou feita num laboratório e que ela não foi encomendada, né? Ela vai gerar conhecimento e, a partir desse conhecimento, outras pesquisas vão poder acontecer. Ou se ela é aplicada, aquela que diz assim, ó, eu quero que você desenvolva um produto para determinado segmento de pessoas. Então, os indivíduos vão estudar aquele segmento de pessoas e vão, a partir daí, tentar elaborar esse produto, né? Vão pesquisar e vão fazer uma pesquisa aplicada para desenvolver um produto. Tá? E com relação ao ambiente onde a pesquisa é realizada, também a gente vai estudar, né? Parece que eu estou falando tudo hoje, né, gente? E, bom, a gente pode ter uma pesquisa de campo, que é onde o pesquisador ele sai do seu local e ele vai no local onde aquilo que ele quer pesquisar se encontra, né? Então, por exemplo, vocês vão numa escola fazer uma pesquisa, essa é uma pesquisa de campo, porque o habitat de vocês não é a escola. Se eu quero fazer uma pesquisa, isso já não é tão comum na área das ciências humanas. Mas se eu quero, por exemplo, fazer uma pesquisa onde o ambiente tem que ser mais controlado, a temperatura tem que ser controlada, a luminosidade tem que ser controlada, o barulho tem que ser controlado. Então, normalmente eu chamo a pessoa a ser pesquisada para o meu local de trabalho, onde eu já tenho essas variáveis sendo totalmente, como é que a gente diz? Onde eu consigo, então, trabalhar com essas variáveis nesse local. Então, eu digo que a pesquisa ela já não é de campo, ela é de laboratório. Muito bem, laboratório. E a gente também vai ver que a gente pode caracterizar uma pesquisa com relação à forma como a gente aborda, né, a questão que a gente está trabalhando. Se a gente vai abordar de uma maneira mais, onde a gente vai traduzir as informações encontradas em números, a gente diz que a nossa pesquisa ela é quantitativa. Se a gente vai
relatar a nossa percepção acerca daquilo que a gente observou, né, vai aprofundar, né, o estudo, a gente diz que a pesquisa é qualitativa. E no dia 6 de dezembro, a gente vai aprofundar mais ainda sobre as diferenças entre pesquisa quali e pesquisa quantitativa. No dia 7, a gente faz a avaliação 2, e no dia 9, a avaliação 3 no turno da manhã, e caso alguém não tenha feito alguma das avaliações, a gente tem a recuperação no turno da tarde. Lembre-se sempre que tem, logo após uma aula, eu sempre deixei um questionário para vocês se familiarizarem com e testarem o conhecimento de vocês, um questionário autodirigido, onde, depois de fechado, vocês têm a oportunidade de saber se responderam corretamente ou não as questões formuladas, tá? Bom, mas o que é, então, a epistemologia? Episteme vem de conhecimento, logos, teoria. Então, teoria do conhecimento. Mas a teoria do conhecimento em geral, né? A gente tem, por exemplo, na pedagogia, a teoria do conhecimento epigenética, né? Assim como a gente tem na sociologia. Né? Mas, assim, a epistemologia, ela se preocupa mesmo, né, com o conceito de conhecimento. O que é conhecer algo? Né? A investigação epistemológica, ela está preocupada com o quê? Em explicar o que é possuir conhecimento. Algo que hoje em dia muita gente está confundindo, né? Eu gosto muito dessa frase do Einstein, quando ele diz assim, ó, quanto maior o nosso conhecimento, menor vai ser o nosso ego. Quanto maior o nosso ego, menor o nosso conhecimento. Eu acho muito legal essa frase dele. Então, a epistemologia é a disciplina que estuda o conhecimento em geral. Né? Como eu falei antes, a epistemologia genética, ela é a teoria do conhecimento aplicada a como que ocorre o nosso desenvolvimento. Né? Por exemplo, desenvolvimento segundo Piaget. Então, ele foi estudar como que ocorrem as etapas do desenvolvimento. A epistemologia social, por exemplo, ela vai estudar como que o conhecimento ele afeta as nossas relações sociais, a nossa interação com o outro. Né? Vygotsky é um grande estudioso disso. Mas quem foi que deu origem à epistemologia? Foi o Platão. O Platão, ele dizia algo bastante interessante e atual para os nossos dias, sabe? Ele dizia assim, gente, o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Né? O que ele queria dizer com isso? Né? Em primeiro lugar, ele se opunha a, a, ao que muitas pessoas pensam que a opinião, né, a crença, o achismo em algo seja conhecimento. Tá? Isso parece até bobo da minha parte de falar, mas não é. Né? A gente vê nas redes sociais as pessoas colocando como verdades absolutas simples achismos. Né? E ele diz que a crença, né, aquilo que a pessoa acredita, ela é um determinado ponto de vista. E é totalmente subjetivo, né? Depende das nossas experiências, do que a gente traz como bagagem. Então,
A epistemologia, ela procura responder o que é o conhecimento. E o Platão diz que a primeira coisa, né, a pessoa, quando ele diz que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada, ele diz assim: a primeira coisa, a pessoa tem que acreditar naquilo que ela está alegando. Primeira coisa, tem que acreditar. Depois, essa alegação, ela realmente ela tem que ser verdadeira, porque muitas vezes as pessoas elas se convencem, né, de algumas coisas que não são verdade. E no fim, é necessário que essa verdade ela seja justificada, né, por um raciocínio lógico. Veja, quando a gente fala justificada, a gente não está falando comprovada, tá? Justificada. Segunda pergunta, qual é a primeira fonte de conhecimento? Aí existem duas escolas, a escola empirista e a escola racionalista. Os empiristas, eles dizem que a nossa fonte de conhecimento, né, é a nossa percepção, né, que é obtida através dos nossos sentidos. Então, o conhecimento sobre o mundo exterior, né, seja ele guardado em memória, né, em último caso, esse conhecimento ele vai depender da percepção, né? Então, são os sentidos que nos trazem o conhecimento. O John Locke, né, foi o principal empirista, né? Ele dizia assim, que a gente nasce como se fosse uma tábula rasa, como se a nossa mente, o nosso cérebro fosse uma folha em branco e que a gente não nasce com nenhuma ideia na cabeça, que tudo vem de fora, né? Que todas as nossas sensações que são decodificadas em experiências, né, elas vêm através dos nossos órgãos, dos sentidos, e aí a gente vai criar a nossa percepção, vai criar a nossa verdade. Então, esse é o pensamento dos empiristas, né? Então, está na experiência a origem de todas as ideias. A escola empirista, ela faz uso do método indutivo. O que é indução? A indução é um processo mental que eu parto de dados particulares que foram suficientemente constatados e, a partir daí, se infere uma verdade geral ou universal. Então, por exemplo, tá? Eu digo assim, sabia que o John, um americano, ele foi assaltado no Brasil? Essa é uma verdade particular do John. Ele realmente foi assaltado quando ele veio, né, dos Estados Unidos aqui para o Brasil passar as férias dele. Aí eu digo também assim, mas sabia também que o Pierre, um francês, ele também foi assaltado no Brasil? Então, é outro dado particular do Pierre. E aí, por fim, eu digo, mas o Giovanni, um italiano, ele também foi assaltado no Brasil. Então, a escola empirista que faz uso do método indutivo. Eu pego um fato acontecido no particular e eu generalizo. Então, todos os estrangeiros são assaltados no Brasil. Essa é a conclusão que eu chego. E essa é uma desvantagem da escola empirista. Ela chega a conclusões verdadeiras, ela nem sempre, né, as conclusões às que eu chego, elas são verdadeiras, né? Porque a gente sabe, né, que não é todo o estrangeiro que é assaltado no Brasil. E
o método indutivo, ele é mais utilizado do que a gente imagina. Querem ver como vocês vão me dar razão? Vocês nunca ouviram alguém falar assim, ó, por exemplo, a gente diz para o sujeito: "Ai, cara, não fuma, que cigarro faz mal para a saúde". Aí ele diz assim para vocês: "Ah, não faz mal coisa nenhuma, meu pai fumou a vida inteira e não teve nenhum problema". Então, olha só, o pai do sujeito fumou a vida inteira e não teve nenhum problema. Ok, é uma verdade particular. Agora, eu dizer que uma verdade particular, um sujeito fumar a vida inteira e não ter nenhum problema, eu posso generalizar para toda uma população e dizer: podem fumar à vontade, porque o pai do fulano fumou a vida inteira e nunca o cigarro fez mal para a saúde dele. Não é minimamente aceitável. Ou então a gente diz assim: sujeito, tá com colesterol muito alto, para de comer tanta carne gordurosa, né? Ah, mas a minha mãe sempre teve colesterol alto, sempre comeu carne gordurosa e nunca deu problema. Método indutivo. Ele pegou o caso particular da mãe dele e está generalizando, né? Ele pode também comer carne cheia de gordura, e assim, todo o planeta pode comer carne cheia de gordura que não vai fazer mal à saúde. Então, assim, vejam como é muito mais comum, eu acredito que se a gente tivesse presencialmente, vocês me dariam até outros exemplos, né? Como é comum a gente observar as pessoas fazendo uso do método indutivo, empirista, né? Baseado nas suas sensações, baseado na sua experiência, ou seja, sua experiência de viver, saber o que a mãe falou, né? Sobre a carne gordurosa, ou o pai sobre fumar. Como é comum, né, se ver o método indutivo sendo utilizado. Outro exemplo, né, de método indutivo que é empirista, que parte de uma premissa particular e aí generaliza os dados, tá? Ah, olha, tá, eu tenho uma caixa de maçãs, né? Então eu digo assim: olha que legal, as maçãs da parte de cima dessa caixa, elas estão muito boas. Premissa particular, tá? As maçãs abaixo dessa primeira leva de maçãs boas também estão muito boas, particular. Aí, então eu digo: bom, então todas as maçãs dessa caixa estão boas. Só que a gente sabe que muitas vezes o sujeito bota toda a maçã podre lá no fundo da caixa, né? Então, nem sempre, né, a gente pode confiar no método empirista, método indutivo. E o racionalismo? O racionalismo vem do Rachel, razão, latim, né, não mais do grego. A origem do conhecimento está na razão e não nos sentidos. Então, o racionalista, ele vai tentar explicar racionalmente aquilo que ele acredita, sem se basear nos sentidos, tá? Ah, mas que sentidos são esses, Adriano? Ah, olfato, gustação, tato, visão, e tem 6, 7 sentidos, né? A propriocepção, interocepção, enfim, né? E os racionalistas, eles dizem que nós nascemos com algumas ideias já, né? Que existem ideias inatas, pessoal, que são racionais e isentas, que não possuem a influência das percepções sensoriais. Tá? Daí o motivo da razão ser entendida como a fonte primária do conhecimento humano. Tá? O Descartes era um racionalista, né? Assim como John Locke é, é da corrente empirista, o Descartes é da corrente racionalista.
Então, o conhecimento verdadeiro é aquele que é reconhecido universalmente, que é atemporal. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4 aqui, na China, no Japão, em qualquer parte do mundo, né? Não é que não existe essa de 2 mais 2 ser igual a 4 no Brasil, aí 2 mais 2 é igual a 5 nos Estados Unidos, não. Então, é um conhecimento atemporal e universal. E os princípios básicos do racionalismo são a busca da certeza e a demonstração, sustentados por conhecimentos que são elaborados somente pela razão e não pela experiência. Né? Veja só, demonstrados, mas não necessariamente comprovados, certo? Aqui para vocês verem depois um mapa mental. O racionalismo, contrariamente, diferentemente do empirismo, ele faz uso do método dedutivo, né? O método dedutivo, ele parte de uma premissa geral e que se transpõe para uma premissa particular. Vejamos exemplo. Todo homem é mortal. João é um homem. Então, peraí. Todo homem é mortal. João é um homem. Então, João é mortal. Muito bem, isso mesmo. João é mortal. Tá? Todo mamífero tem um coração. Bom, todo cão é mamífero. Então, todo mamífero tem um coração. Todo cão é mamífero. Então, todo cão tem coração. Tá? Aqui tem um pequeno, assim, resumo, né, para vocês. E eu gosto muito dessa frase do Giordano Bruno, que ele diz assim: nada mais perigoso do que uma verdade dita antes do tempo. E é verdade isso, viu? Coitado do Giordano Bruno, ele foi defender o heliocentrismo e a existência de outros planetas. O que é heliocentrismo? Seria que o Sol seria o centro do universo e não a Terra, né? E aí ele não quis dar o braço a torcer e ele foi excomungado da igreja e ele foi queimado vivo, né? Porque jamais que a igreja ia permitir que não fosse a Terra, né, o centro do universo. Ciência. O que é ciência? A ciência, ela é um conjunto de conhecimentos racionais, tá? Que são certos ou prováveis, porque em ciência, na verdade, a gente não tem 100% de certeza. Quando a gente faz a pesquisa quantitativa, que a gente usa métodos estatísticos, a gente nunca diz, através do meu método utilizado, eu tenho 100% de certeza de que isso acontece. A gente tem até 90%, 95%, 99% de certeza, mas nunca 100%, tá? Que são obtidos de uma maneira metódica, sistematizada e verificável, ou seja, que eu tenho um planejamento e que fazem referência a objetos de mesma natureza, ou seja, é muito complicado eu querer fazer uma pesquisa e colocar dentro de um saco pessoas, deixa eu falar de uma maneira mais científica,
é muito complicado eu ter uma pesquisa onde os meus participantes, eles possuem características muito heterogêneas, muito diferentes. A gente sempre procura fazer pesquisa com participantes que têm características semelhantes, ou seja, a gente chama isso de uma amostra homogênea, né? Porque senão, eu vou ter resultados muito diferentes, e aí eu não vou conseguir chegar a uma generalização de resultado, tá? Então, o que é método científico? É um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos que são adotados, que a gente utiliza para atingir o conhecimento. Nós precisamos de passos que devem ser seguidos e que possam ser verificáveis, né, e que possam ser reproduzidos para fazer o nosso trabalho, né? O método vem do grego métodos, caminho para chegar a um fim. A metodologia seria o estudo do método. Por que eu botei isso? Porque a gente ouve muito assim as pessoas falarem: fala sobre a metodologia do teu trabalho. Não, a metodologia é o estudo de um método. Eu vou falar sobre o método do meu trabalho, ou seja, o caminho que eu percorri para chegar no meu resultado, na minha conclusão, tá? E pesquisa científica, o que é pesquisa científica? Porque, na verdade, se eu perguntar para vocês, vocês já fizeram pesquisa? Alguns podem até dizer assim, não, Adriana, eu nunca fiz pesquisa. Mas todos nós passamos a nossa vida fazendo pesquisa. Pensa bem, quando vocês vão comprar, por exemplo, um presente para alguém que está de aniversário, vocês a primeira coisa que vocês fazem, o que é? Definir qual é o presente. Aí depois vocês vão fazer o quê? Uma pesquisa para saber onde é que vocês vão encontrar o presente que vocês gostam mais. Aí eu vou dizer o que eu faria, tá? O que vocês gostam mais, com um preço adequado, que vocês possam pagar, que a gente possa pagar, e que esteja disponível em tempo hábil para o aniversário, para mim, para que eu possa dar para o aniversariante, né? Se eu vou comprar pela internet, de nada me adianta o presente chegar daqui a 2 meses. Se o sujeito está de aniversário daqui a 1 semana, a não ser que essa combinação seja feita com a pessoa que vai ganhar. Então, a gente está sempre fazendo pesquisa. No supermercado mesmo, né? A gente vai ali no Vaclise. Deixa eu ver o preço de tal produto aqui no Vaclise. Aí eu vou lá no Feruza, eu vou lá na Rede Vivo. Aí onde tiver o preço mais adequado, né, para aquele momento, a gente vai comprar naquele supermercado, né? Muitas vezes se faz isso. Então, o que a gente faz? A gente faz uma série de procedimentos sistemáticos baseados no nosso raciocínio lógico, com o objetivo de encontrar uma solução para um problema proposto, utilizando para isso métodos científicos. É próximo da pesquisa essa que a gente faz, né? Para observar onde é que tem por exemplo, eu quero comprar um tênis, né, para o meu namorado. Então, eu vou adotar uma série de procedimentos. Primeiro procedimento, eu vou ir nas lojas que tem na minha cidade e eu vou vou escolher alguns sites da internet que eu confio para buscar os preços, baseados no raciocínio lógico. Bom, se eu vou, o dia que eu for nas lojas, eu vou procurar traçar um roteiro que eu possa ir de uma loja até a outra, seguindo um percurso que eu não vá ir, voltar, né? E eu tenho como objetivo o quê? Encontrar solução para um problema. Na verdade, não é tanto um problema, né? Mas onde é que eu vou encontrar o tênis mais bonito, com o melhor custo-benefício, e que já esteja disponível ou que chegue a tempo
para mim dar para a pessoa aniversariante? Utilizando para isso métodos, né. Bom, então se for pela internet, eu vou definir quanto tempo eu quero, qual é o tempo limite para a chegada, eu vou definir qual é o valor limite, eu já tenho que definir qual é o tamanho do tênis, ou seja, eu preciso antes estabelecer um plano, um planejamento para que isso possa acontecer de uma maneira adequada. Todas as aulas eu vou desejar isso para vocês, porque eu achei muito bonitinho, né. E eu acho que essa época que se aproxima do Natal, muitos de nós, assim, muitas pessoas não gostam, hã, outras gostam de festejar bastante, mas assim, é uma parte do ano que nos remete a algumas lembranças bastante afetivas, né. Então, hã eu vou desejar para vocês todos os dias que vocês tenham realmente um Natal muito agradável. E até a próxima aula. Tchau.